assento com a paz do Senhor. Deixe tomar o vosso assento. Meus irmãos, para mim é um motivo de muita alegria ter a oportunidade de retornar a esta casa. Pega a sua Bíblia, você que trouxe a Bíblia Sagrada, e abra ela comigo no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu nosso irmão Marcos, capítulo de número 4, versículo de número 35, para a glória do Senhor. Quero louvar a Deus pela vida do pastor, nosso pastor Edson Silva de Melo. Quero louvar a Deus pela vida de alguns amigos que revemos hoje aqui, companheiros de ministério. Quero louvar a Deus pela vida de todos os irmãos. Louvar a Deus também pela vida da minha esposa, irmã Graziele, que está aí, no meio desse povo lindo, abençoado. Glória a Deus. Quem encontrou diz amém. Um texto muito conhecido diz assim, Marcos capítulo de número 4, versículo de número 35. Naquele dia, sendo já tarde, disse, passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também outros barquinhos que acompanhavam. Glória a Deus. Meus irmãos, estamos diante de um texto muito conhecido, um texto muito ensinado, um texto muito pregado. Todos os irmãos aqui conhecem muito bem este texto de cor e salteado. Mas quando eu olho para este texto da Bíblia Sagrada, eu me deparo com Jesus Cristo de Nazaré, fazendo um grande culto na beira do mar da Galileia, entregando a mensagem para uma grande multidão que estava na beira da praia. Jesus estava em cima de um barco, na beira do mar da Galileia. Em sua frente estava uma grande multidão, ouvindo a palavra que o mestre entregava a eles. Eu vejo que Jesus Cristo, aqui neste texto, capítulo de número 4, este texto trata-se de um grande culto que foi feito em uma tarde, e que Jesus Cristo entrega 4 mensagens em apenas uma tarde, para alimentar a multidão da palavra. E Jesus Cristo está em cima do barco, e ele começa falando no primeiro tema, ele está pregando a respeito de parábolas. A parábola é uma história baseada em fatos reais. Jesus Cristo está entregando a mensagem por parábolas. Obrigado. E quando ele está entregando a mensagem para a multidão, ele começa falando no tema a respeito da parábola do semeador. Ele fala a respeito de semear, de colher, mas logo em frente ele conclui a tua fala. E parece que alguém estava sedento, querendo palavra. E Jesus, ele começa a tua segunda fala. E a tua segunda fala, o tema que Jesus Cristo estava entregando era a respeito da candeia. A parábola da candeia. E a multidão estava ali parada, esperando e recebendo a palavra que o mestre estava entregando. Jesus Cristo termina a tua fala da candeia. E ele começa a entregar outra mensagem a respeito da semente. E ele está falando, está alimentando o povo de palavra, o povo está sendo alimentado, a palavra está entrando no povo, o povo está recebendo a palavra que o mestre estava lançando. E a sua última fala em um culto, em uma tarde, foi a respeito da parábola do grão de mostarda. Ele fala a respeito de fé. Primeiro ele está falando a respeito de semeador, do semeador. Depois ele fala a respeito da candeia.
Logo em seguida fala a respeito de semente, e a última fala foi a respeito de fé, o grão de mostarda. Quando eu olho para este texto da Bíblia Sagrada, eu vejo que Jesus Cristo pregou a tarde toda. Naquele tempo nós sabemos que não tinha essas aparelhagens abençoadas que temos nos dias atuais. Então eu fico imaginando como era entregar uma mensagem para uma multidão de 2.000 pessoas, aproximadamente, sem aparelhagem de som, sem microfone. Jesus Cristo, ele tinha uma ferramenta muito grande que ele usava quando ele ia ministrar a palavra. Ele usava o vento, ou ele pregava em cima de um monte bem alto, para que o vento soprasse a voz, para que a multidão recebesse, ou Jesus Cristo pregava de costas para o mar, que este texto que estamos pregando, ele estava de costas para o mar, o vento soprando do oriente, levando a palavra para toda a multidão receber a palavra. Mas o que me chama a atenção é que este barco que Jesus estava, havia um proprietário. Quem era proprietário do barco que Jesus estava? Eu não sei te dizer, meus senhores e minhas senhoras, nesta noite, quem era o proprietário deste barco, mas eu sei que havia um proprietário do barco. Eu não sei quem era proprietário do barco, mas Jesus Cristo, ele pede o barco emprestado, que ele quer prosseguir viagem neste barco. E os discípulos acham quem é o proprietário daquele barco. Este barco não era um barco qualquer, como alguém diz, não. Marcos, ele toma o cuidado de citar que Jesus entrou no barco e barquinhos o acompanhavam. Então, se Jesus entrou no barco, é porque o barco era bom, o barco era grande, a madeira era boa, barquinhos o acompanhavam. Então, tudo indica que este barco era o principal barco que estava naquele dia na beira do mar da Galileia. Eu não sei quem era o proprietário do barco, mas encontraram o proprietário do barco. Jesus precisava do barco para ir à província de Gadara. E quando encontraram o proprietário do barco, Jesus pede o barco emprestado. O pastor já disse aqui, ele bate na porta, ele entra se alguém abrir. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, ele entra. É Apocalipse capítulo 3, versículo de número 20, que diz: eis que estou à porta e bato. Quem? Jesus. Jesus está à porta e bate. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na casa, cearei com ele e ele comigo. Isto quer dizer que Jesus Cristo, se ele quer algo, Jesus Cristo não é invasor. O diabo veio senão para matar, roubar e destruir. Jesus não. Jesus veio para dar vida e vida em abundância. Então viste bem que se o diabo, uma conjectura, quisesse usar o barco, ele veio para quê? Para matar, roubar e destruir. Ele matava, roubava e destruía e fazia aquilo que ele queria. Jesus não. Jesus, ele pede, ele é educado, ele bate na porta, e se alguém ouvir a voz do Senhor, abrir a porta, ele entra e ambos ceiam junto e o nome dele é glorificado. Jesus, irmão, ele não é invasor. Jesus, ele pede para entrar, ele pede para estar na casa, ele pede o barco emprestado. Quando ele pede o barco emprestado, ele está querendo dizer: olha, eu quero andar no seu barco, quero estar no seu barco, eu quero ser o capitão da sua navegação, eu quero pilotar o seu barco, eu quero dormir no seu barco, eu quero acordar no seu barco, eu quero estar no seu barco 24 horas. Aquele homem que vê que quem está pedindo o barco, ele tem poderes nos céus e tem poder na terra. Jesus, neste período do texto da Bíblia Sagrada, ele já estava muito conhecido em toda a região. Então o homem percebe que quem está pedindo o barco tem poder de devolver visão aos cegos. O homem percebe que quem está pedindo o barco tem poder para devolver, para levantar da cadeira de roda. O homem percebe que quem está pedindo o barco, ele cura enfermidades, ele dá vida, ele tira a vida, ele é o dono da vida, ele pode, ele é, ele faz, ele opera quando ele quer e na hora que ele quer, e ninguém pode agir, impedir o agir de Deus. A
Aquele homem percebe que é uma coisa boa, eu vou emprestar o barco para ele. Quem está pedindo o barco para mim é Jesus. E quando Jesus promete, Ele cumpre. E quando Ele fala, está falado. Não há uma pessoa que possa revogar aquilo que sai da boca do Senhor, aquilo que Ele disse ao teu respeito, aquilo que Ele disse que ia fazer na tua vida, na tua casa, na tua história. Não se preocupe, se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir a promessa sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre o teu casamento, sobre a tua história. Ele é fiel. Quem está pedindo o barco para mim é Jesus. Tem poder nos céus e tem poder na terra. Tem poder em todas as situações. O homem empresta o barco a ele. Pode ir. Entra Jesus e os discípulos no barco. O barco era tão simples naquele tempo. As pessoas dormiam em camas de bambus ou no chão. A Bíblia diz que tinha um travesseiro no barco, irmão Moisés. Jesus pega o travesseiro e começa a dormir. O barco era grande, a madeira era boa. O barco não se quebrou na tempestade. A Bíblia diz que quando veio a tempestade, quase o barco se quebra. O barco enche de água, mas o barco fica intacto no meio daquela tempestade. Quando eu olho para este texto da Bíblia Sagrada, eu vejo que é necessário entregar o barco para Jesus. Jesus tem que estar no barco. Se Ele estiver no barco, a vitória é certa. Se Ele estiver no barco, a vitória chega. Se Ele estiver no barco, a enfermidade é curada. Se Ele estiver no barco, a porta de emprego se abre. Se Ele estiver no barco, a enfermidade tem que sair no nome de Jesus. Se Ele estiver no barco, irmão, não se preocupe, que vai sim, vai vir vento, vai vir tempestade, mas não vai conseguir te parar, não vai quebrar o seu barco não, porque Jesus está no barco. Jesus está no barco, irmão. Quando Ele está no barco tem renovo. Quando Ele está no barco tem transformação. Quando Ele está no barco tem vitória. Quando Ele está no barco a porta se abre. Quando Ele está no barco o milagre chega. Quando Ele está no barco a bênção é autorizada. Quando Ele está no barco, Ele está cuidando de você. Alguém diz que Ele veio para passear, veio nada, irmão. Ele não veio para passear. Quando Ele vem é para garantir vitória. Quando Ele vem é para abrir a porta. Quando Ele vem é para levantar o cativo. Quando Ele vem, Ele te pega pela mão direita, te levanta, te sustenta com a destra da tua justiça. E eis que envergonhados e confundidos serão todos aqueles que contenderem contra ti. Meu irmão, se Ele está no barco, não se preocupe. Se Ele está no barco, vai vir vento, vai vir tempestade, mas a vitória vai ser certa. A vitória vai ser certa. Jesus entra no barco e Ele está cansado, pregou a tarde toda, foram 4 mensagens. Ele pega um travesseiro, o barco era tão simples que tinha até travesseiro naquele tempo, não tinha travesseiro. Ele pega a cabeça e coloca a cabeça sobre o travesseiro e começa a dormir, pastor Hernandes. E os discípulos estão no barco. Quem ordenou que entrasse no barco foi Jesus. Ele já havia liberado a palavra. E qual foi a palavra que Ele liberou? A palavra que Ele liberou é: nós vamos à província de Gadara. Se Ele disse que você vai, irmão, não há demônio que possa impedir o agir de Deus na tua vida.
Se Ele disse que vai fazer, não há quem possa impedir o agir de Deus na tua vida. Pode o vento estar grande, a tempestade está grande, pode até mesmo você achar que está sozinho, mas lembre-se, Ele está no barco, Ele está no barco, Rabassópiama, Ele está no barco. Aí começa a tempestade. Jesus já liberou a palavra, irmão. Qual foi a palavra? A palavra é que nós vamos à província de Gadara. Ele já havia liberado. E se Ele liberou, é irrevogável. Não há quem possa revogar aquilo que o Senhor nos diz, ou nos promete. Veio o vento, veio a tempestade. O barco começa a balançar, a tempestade está agitando o barco começa a quase se quebrar, o barco começa a encher de água e Jesus está dormindo no barco. Aí os discípulos começam a não entender o que está acontecendo, e os discípulos começam a tirar a água do barco. Mas quanto mais águas eles tiravam do barco, mais água entrava no barco. Pedro, profissional em navegações, já passou por várias tempestades em tua história profissional. Pedro não reconheceu esta tempestade e também não conseguiu tirar o barco da tempestade. Aí eles começam um palpitar com o outro, eu estou dizendo, os discípulos começam a conversar um com o outro, a ponto de eles chegarem em uma conclusão que eles iriam morrer. Alguém dá uma boa ideia, eu já sei como vamos resolver o problema. É só chamar Jesus. É só chamar Jesus que Ele está no barco. É só chamar Jesus que Ele está no barco. Agora quem vai chamar Jesus? É chato acordar uma pessoa, não é verdade, meus irmãos? Tem gente que fica nervoso quando é acordado, né? É natural, né, meus irmãos? Agora eles começam a conversar, quem vai acordar Jesus agora? Eu não sei quem foi, mas alguém foi corajoso. E chegou até Jesus, e acordou Jesus. Só que quando ele acordou Jesus, quando Jesus acorda, olha para o discípulo que chamou ele, eu não sei qual foi, mas foi um deles. Jesus olha para ele e o discípulo já olha para Jesus e diz: mestre, não importa que morremos, nós vamos morrer, Senhor. A morte para o ser humano é o nível mais profundo que ele pode atingir. Quando o ser humano acha que vai morrer, é o pior nível que o ser humano pode alcançar, é a morte. Senhor, vamos morrer, Senhor. A Bíblia diz que Jesus se levanta, e quando ele se levanta, a história muda. Quando ele se levanta, ele para a tempestade. Quando ele se levanta, ele acalma as ondas. Quando ele se levanta, ele não fala nada aos discípulos, ele vai direto ao vento: para agora, vento. O vento acalma, para agora a tempestade acalma. Os discípulos olham para Jesus e ficam atonizados, dizendo: que homem é este que até o vento e o mar o obedece? Mas eles não estavam entendendo. Note bem que quando Jesus Cristo é acordado, ele não fala nada, a Bíblia não diz, ele vai direto ao vento, direto à água. Aí olha para os discípulos e diz assim: homens de pouca fé. Acordou ele, mas precisava acordar para a tempestade parar, precisava acordar para as ondas acalmar, precisava acordar porque é Ele que tem poder, é Ele que pode, é Ele que faz, é Ele que opera, é Ele que muda, é Ele que dá vida, é Ele que tira vida, é Ele que está no comando. Se Ele estiver no comando do seu barco, não se preocupe, pode até aparecer um iceberg na frente do seu barco, Ele não vai quebrar, não vai quebrar, Ele não
não vai partir. Se Jesus estiver no barco e já liberou a palavra, já liberou a palavra, já liberou a palavra, já liberou a palavra a teu respeito, já liberou a palavra que você vai chegar, então pode vir vento e tempestade que for, você vai conseguir. Eu não sei qual é o vento que tem soprado sobre a tua vida. Eu não sei qual é a tempestade que tem afligido a tua vida. Eu não sei qual é o problema de tempestade. A tempestade é símbolo de problema, símbolo de prova, símbolo de luta. Nós estamos diante de um culto de Santa Ceia, que você passou 30 dias, irmão. Veio vento, veio tempestade, mas você está aqui para adorar a Deus. É porque Deus está cuidando de você, é porque Deus está cuidando da tua família, é porque Deus está cuidando da tua casa, é porque Deus está no comando da tua história. Então não importa o vento que se levante, não importa a tempestade que se levante, não importa a velocidade do vento que se levante, não importa a altura das ondas que se levante, Ele está no barco para te dar vitória. Ele está no barco para... Só quem acredita nisso, levanta a mão e manda glória para Ele. Ele está no barco para te dar vitória. É Ele que está cuidando da tua casa, é Ele que está cuidando da tua história, é Ele que está cuidando da tua situação, é Ele que está pegando o teu papel para te dar vitória, é Ele que está no comando da situação, é Ele que está no comando. Ele vai te dar vitória, Ele vai te dar, eu estou profetizando, Ele vai te dar vitória. Eu não sei qual vento, eu não sei qual tempestade, eu não sei qual é a dificuldade, eu não sei qual é a circunstância que você está enfrentando. Todos nós passamos por situações difíceis, mas Jesus está no barco. Ele está, quem te prometeu é fiel, Ele está no barco. O que me alegra é que quando vem o vento e a tempestade, a situação fica difícil, não é verdade, irmãos? E muitas das vezes não sabemos o que fazer. Oramos, jejuamos, vamos para o culto de doutrina, vamos para a escola bíblica, buscamos a Deus, e o vento não para, e a tempestade não para. Mas Jesus está no barco para parar essa tempestade. Ele não vai parar a tempestade no seu tempo, Ele vai parar no tempo dEle. Mas que Ele vai parar, Ele vai. Ele vai. Ele vai. E o que me alegra, meus irmãos, é que quando vem vento e vem tempestade, a Bíblia diz que quando Ele repreende o vento e a tempestade, a Bíblia diz que houve grande bonança. E houve grande bonança. Isto quer dizer que depois do vento, depois da prova, depois da luta, haverá grande vitória para você. Haverá grande vitória para a tua casa. Haverá grande vitória para a tua empresa. Haverá grande vitória para o teu ministério. Haverá grande vitória para o teu matrimônio. Haverá grande vitória. A vitória está chegando. A vitória está chegando. Só quem acredita vai recebendo. A vitória está chegando na retaguarda, senhores. A vitória está chegando na direita, na esquerda, na galeria. A vitória está chegando. Deus está cuidando. Quem cuida de você lá na congregação, senhores, é Deus. Deus está cuidando. Deus está preservando. A vitória vai chegar, vai chegar. Só quem acredita, levante a mão, por favor. Levante a mão e manda a glória para Ele. A glória é dEle, o louvor é dEle, a adoração é dEle. É só Ele que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, de toda adoração. Ele está no comando, Ele está no comando, Ele está no comando, meu Deus, Ele está no comando. Arabashop Amanda Kaya.
Alabra canto, labra keve, alabra shopia, adecamando caia, deplada caia, copia, kevia, saia, shopia, laia, copia. Ele está cuidando de você, Ele está cuidando da tua casa, Ele está cuidando da tua família. 1000 vai cair de um lado, 10.000 do outro, você não vai ser atingido. Ele vai guardar a tua entrada e a tua saída, Ele está cuidando. Aí as pessoas não entendem. Com esse vento, com essa prova, com essa tempestade, e está aqui com o instrumento na mão para louvar a Deus com fôlego. Está aqui na igreja para glorificar Ele. Porque independente de Ele acalmar a tempestade, nós estamos aqui para servir Ele. Nós estamos aqui para glorificar Ele, pastor Ziel. Nós estamos aqui para render graças a Ele, porque Ele tem nos dado vitória. Até aqui nos ajudou o Senhor. O vento está forte aí, irmão, não se preocupe. É porque vem vitória. Depois da tempestade vem vitória, vem vitória. Vem vitória, só quem acredita pega. Vem vitória de Deus para quem é fiel. Vem vitória de Deus para quem acredita. Vem vitória de Deus para quem não desista. Receba esta palavra em nome de Jesus. Vem vitória de Deus. Amém, irmãos? Irmãos, eu tenho material de DVD aqui, eu pedi para o pastor Edson, estarei ali na porta no final ali, passe ali, adquira um DVD, eu tenho 2 temas aqui. Um tema é a respeito da mulher que quebra o vaso de alabastro perto do pé de Jesus, gravado no Congresso de Gideões em Camboriú. E tem outro tema aqui sobre arrebatamento, pós-arrebatamento, gravado aqui na sede do setor aqui, acho que foi em 2013. Está aqui o DVD, custa R$10, passe ali, nos abençoe. Deus abençoe em nome de Jesus. Graças a Deus, boa essa palavra, aleluia. Quantos estão felizes com essa palavra, pode dizer amém? Graças a Deus, meus irmãos, queremos aqui convidar o nosso coral e a nossa orquestra, estará louvando ao Senhor nessa oportunidade, e chamamos aqui também à frente os santos diáconos, para fazermos a recolha da oferta missionária. E também, meus irmãos, queremos aproveitar esse ensejo desse momento missionário no nosso culto de Santa Ceia. Está aqui nos honrando com a sua presença o Vitor Hugo e a sua esposa Ruth. Eles são lá de Santa Cruz de la Serra, da nossa igreja na Bolívia. Fique de pé, meu querido. Vitor Hugo, a sua esposa Ruth, e acompanha também o filho Alex e a Rita. O Alex deixa que está na galeria. Alex, fique de pé, meu querido. A Rita, graças a Deus. São essa família, meus irmãos, que cooperam conosco lá na igreja da Bolívia, nos honram com a sua presença. A igreja quer dar um bem-vindo para o nosso irmão, pode dizer amém? Amém. Sintam-se em casa, que é a casa do nosso Deus. Aleluias. Meus irmãos, estamos trabalhando no departamento de missão, juntamente pedimos uma força para o nosso pastor Deoclésio, para que nós pudéssemos desenvolver aqui um vídeo para mostrar para toda a igreja do nosso irmão Adesio, que está lá na Alemanha. Então, pastores, nós estaremos passando para os coordenadores de missão um vídeo do nosso trabalho na Alemanha, onde está o pastor Adesio. Então, nos permita lá no culto de missão, que o agente de missão passe esse vídeo na congregação, para que possamos mostrar o nosso trabalho lá na Alemanha. Glória a Deus. E pedimos para a igreja, continue orando por missões. Essa igreja ama a obra missionária. Fabiano, ora ao Senhor. Querido Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, te louvamos e te agradecemos nesse momento que a tua igreja vai ofertar para a obra missionária. Ó Deus, que o Senhor com poder e com graça e com bênção possa visitar os teus filhos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Coral e orquestra,
louvando ao nome do Senhor.
proprietário do Corsa Cinza Grafite, vá lá que o vizinho já contatou o guincho. CXG 0345, Corsa Cinza Grafite. Vá lá, senão o seu carro vai ser guinchado. Glória a Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Vamos abrir nossas Bíblias. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 11, e a partir do versículo 23, que diz a palavra do Senhor: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graça, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e bebe deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Mas se alguém tiver fome, coma em casa, para que vos não ajunteis para a condenação. Quanto às demais coisas, ordená-las-ei quando for ter convosco. Amém. Convido os irmãos para que fiquemos em pé. Pastor Uziel estará orando pelo pão. Meus queridos irmãos, a paz de Jesus Cristo, oremos e consagremos esse elemento pão. Pai bendito e santo, estamos na Tua presença mais uma vez, gratos pela oportunidade que temos neste dia. Como foi lido a Tua palavra, todas as vezes que nos reunimos, é para nós lembrarmos do Teu sacrifício e a Tua morte, e comermos do Teu corpo, para que neste dia, neste ato, sejamos santificados cada dia mais. Consagramos este elemento que Senhor, atuará em nossas vidas, assim como o Teu corpo foi dilacerado, e Ele tem poder para nos vivificar, nos sarar, sermos regenerados em tudo, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Enquanto partimos o pão, a orquestra tem a oportunidade, com o coral, mais uma vez. Vamos louvar com o hino número 526 da nossa harpa. 526.
Quantos faltam receber o pão na galeria? Levante a mão. Na galeria todos receberam pão? Na nave do templo todos receberam? Quantos faltam receber o pão? Fiquemos em pé. Juca. Glória a Deus, nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos, Senhor, pelo pão, que é o corpo glorioso do Senhor. Agora, meu Pai, apresentamos a Ti, Senhor, esse cálice, Senhor, da glória, impetrando a bênção nesta noite. Ao participar do cálice, Senhor, Tu pode curar, meu Pai, nossas enfermidades, Senhor, batizar e renovar no Espírito Santo, manifestar mais ainda a Tua glória nesta noite. Deus Santo, faz milagre nesta noite. Deus querido, alegra o triste, meu Pai. Deus Santo, renova para a glória do Teu grande nome. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Jovens e adolescentes, mais o hino.
Levante a mão quem falta receber o cálice. Aleluia. Aleluia, aleluia. 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 Dê expansão para o Espírito de Deus. A gente percebe que o Senhor quer usar alguém aqui nesta noite. Nós estamos travando aí, libera, abre esse coração. O Espírito Santo quer te usar de uma maneira poderosa. Um minuto para você dar expansão para o Espírito Santo. Vamos ver o que ele quer fazer aqui. Ele quer usar alguém, eu sinto isso. Glorifica ao Senhor, dá glória. Aleluia. Aleluia, aleluia. Vamos ficar em pé. Vamos agradecer a Deus. Amanhã continua a bênção de Deus em Belém, nossa sede. Santa Ceia. Glória a Deus, glória a Deus. Quantos estão despercebidos, la previa sobre a
Glória a Deus. La bugia subritaria vazia, e te digo, homem, eu sou derável, vou guiar mintriapá, e te digo, quero tu pelas madrugadas, nos reveremente avaciar comigo, porque quero eu te revelar, quero eu te mostrar, quero eu mover, quero eu fazer algo dentro desse livro vaciar. É bogianaio, e quem pode dizer que não? Quando eu digo que sim, a obra é minha, labou minha nácia, eu te trouxe, eu te coloquei, eu te exaltei, tenho segurado a tua existência de vida nesta terra, para fazer o meu querer e a minha vontade, labou minha naiovácia, e te digo, vou eu balançar a figueira neste lugar. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Sherebar, Dario Suide Branjuricaba. Aleluia, Tuiana, Oricha Haste Kulichotfretara. Oramos ao Senhor, nosso Deus, nosso Pai. Grande é o mistério desse lugar. Grande é a tua glória, ó Deus eterno. A tua magnitude neste lugar, neste santuário, ó Deus. Nós te agradecemos, ó Pai, por esta santa ceia, por esta obra tão gloriosa, pela tua presença, pela tua unção, pela tua revelação, pela tua palavra esta noite, ó Deus eterno, por tudo que o Senhor tem feito no meio do teu povo. Leva agora a tua igreja em paz. Lamanchori candalaba xaraba. Pessoas sendo curadas, ó Deus. Eu vejo pessoas sendo curadas nessa noite. Deus eterno, despede a tua igreja debaixo da tua graça. Nós oramos, nós te agradecemos em nome de Jesus. Oh, aleluia, graças a Deus. Quantos faltam receber o cálice? Eu perguntei, vocês. Mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado, ó Pai, Senhor, mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e consolação do Espírito Santo seja com todos. Nós dizemos... Louvado seja Deus. Já veio aí, já